Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, segunda edição do PFF no Papo aqui no YouTube. Já quero deixar aqui meu agradecimento na primeira edição, né? A gente falou com a Fran, vocês gostaram, deram dicas, repararam no nosso cenário, foi muito legal, muito obrigado. Estamos aqui para mais uma edição, já já vocês vão. Quer dizer, você tá vendo na thumb já sabe quem é, mas ainda vou me permitir o suspense. Do meu lado, Letícia Lázaro, tudo bem, Letícia? Soquinho da sorte. E aí, Rafa, olá pro pessoal que tá assistindo. Mais um, então vamos engrenar isso aqui, Vamos hein? engrenar. A Letícia fez sucesso, cara. A carisma da Letícia. Fez Super. sucesso. Antes da gente começar, alguns recados, você já sabe, né? Aqui no Planeta Futebol Feminino no YouTube, você tem várias edições aí de PFF Debate. Agora vai ter semana de Champions League, vai ter semana de amistoso, então vai ter cara a cara para os inscritos. Vai fazer o cara a cara Barcelona e Arsenal, depois Brasil e Japão. Esse produto tá dando certo, o pessoal tá gostando. Então fiquem ligados aí também na programação, mas eu quero pedir para você compartilhar, seguir a gente, comenta que isso ajuda bastante. E tem também o botão hypar. Esse botão ajuda bastante o motorzinho do algoritmo levar para mais pessoas. Se você está chegando aqui agora, foi porque alguém curtiu, compartilhou, comentou e hypou o nosso vídeo. Então isso nos ajuda bastante. Galera do YouTube, você também, além disso, você pode ajudar a gente com o Seja Membro. Você, por apenas R$ 7,99, o plano medalha de prata, R$19,99 plano medalha de ouro, tô tentando lembrar tudo ainda, às vezes eu esqueço. R$19,99 plano medalha de ouro, você pode fazer parte do time de membros do PFF. Do Quais grupo, são os... o grupo que bomba. Exato. É. É isso que eu ia falar agora, os benefícios. Você pode fazer parte do grupo de membros, esse grupo tá bombando, muita informação, o pessoal faz enquete lá o tempo inteiro, é bem legal, o pessoal tá bem ativo lá. E você também tem vídeos em Premiere, além de prioridades em leituras de chat nos programas do canal, né? Exclusivos no canal também. E plano medalha de ouro, além desses benefícios, você também tem acesso a algumas lives, como o cara a cara, por exemplo. Por enquanto, como a adesão ainda está baixa, a gente está liberando as lives também para quem é plano medalha de prata, tá? Mas em breve, esse será um benefício para quem é plano medalha de ouro. E Fechado? quem sabe mandar pergunta pro convidado do PFF no papo? Exato. Hoje mesmo, 2 membros já mandaram pergunta. Vocês vão ver aqui também, tá? E, além disso, tem o nosso programa, o PFF Debate. Você conhece o PFF Debate aqui em várias edições, né? Mas temos também o PFF Debate toda terça às 20 horas, em parceria com o canal Nosso Futebol também, né? Essa última terça falamos bastante de seleção. Depois você dá uma olhada lá na barra ao vivo do YouTube. Esqueci de mais alguma coisa ali? Não, bora que já falou muito. Já falei muito, né? Como sempre. Bom, a nossa convidada, ela é especial porque a gente está vivendo um momento especial também, sobretudo no futebol paulista. Ela já tem uma vasta experiência com gestão, agora está fazendo parte também do comando do futebol feminino em São Paulo. E aí eu tenho o prazer de apresentar a Kim. Kim, obrigado por você ter vindo. A gente já está atrás de você há um tempo já, tá? A gente tá sempre se falando. Vocês sempre focando, né? Então, queria agradecer bastante a sua presença. Óbvio, fica à vontade já para se apresentar também, pessoal, se apresentar, né? Todo mundo já conhece, já, enfim, precisasse. como se precisasse. Mas queria que você já começasse falando desse desafio, né? Que é assumir uma federação que já está dando passos, né, em relação ao futebol feminino. E o desafio é seguir, né, com esses passos, não é só ficar ali no topo, mas sim achar inovações ainda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Soquinho da sorte. Soquinho da sorte. Soquinho da sorte. Boa. Primeiro, falar, cara, muito feliz de ver o estúdio, ver os conteúdos, ver toda a programação também do PFF. Tudo isso faz diferença e eu também me coloco nessa posição de consumidor, então eu fico feliz de ver todo o trabalho que vocês vêm fazendo. E, Rafa, a gente se conhece já há tantos anos, né? Sim. Eu confesso que eu não imaginava, honestamente, que um dia meu caminho poderia também culminar na Federação Paulista de Futebol. Acho que especialmente por lá atrás ter representado a Pelé quando ela estava desbravando e sendo pioneira nesse mundo. E com quase 10 anos, assim, de diferença, né? De um tempo para outro. A real é que é muito, muito divertido tá nesse lugar de poder pensar as estratégias para os campeonatos, do que a gente vai não só continuar desenvolvendo, que muitas dessas mulheres que passaram na federação já vinham fazendo, e também é um trabalho pioneiro da própria instituição, e agora poder, além de dar essa continuidade, querer ser criativa, pensar onde a gente pode qualificar, o que dá para fazer diferente. É muito, muito divertido estar nessa posição e ver que
reverbera, né? Sim, Então, acho sim. que ver como alcança, assim, o público, as atletas, os clubes, como é percebido no Brasil afora, mundo afora. Outro dia a gente vendo matéria lá no The Guardian, nossa querida Júlia Bellas também fazendo menção ao Paulistão Feminino. Então, acho que tudo isso é uma medida, assim, Ah, feliz. Julia Bellas, torcedora do Vitória. Júlia Bellas, icônica, Sim, nossa professor. ela é muito boa. Quando eu fui pra Londres, ela foi meu guia lá, me ajudou muito. A gente vai falar bastante de federação, mas acho que a gente quer começar a falar sobre o seu contato, né? O seu contato com o esporte. Eu falar futebol, mas você teve uma família que te apoiou muito na prática do esporte, né? Eu queria saber como que foi esse primeiro contato e o que foi te levando nessa linha do tempo a ser gestora. Rafa, eu já fiz tanta essa reflexão, assim, eu acho que na vida de cada um de nós, como hoje adultos a gente veio parar aqui no futebol feminino, começa em algum momento lá na infância, né? Então, acho que eu tive essa sorte de, na escola mesmo, ter professores de educação física que permitiam que aquelas meninas que estavam afim já de jogar bola com os moleques tivessem esse espaço e fossem acolhidas. Então, isso fez muita diferença quando eu tinha, sei lá, 6 anos, e aí vai crescendo. E eu lembro da emoção, gente, de quando, sei lá, com 12 anos eu recebi a minha convocação para o time de futsal sub-13 da escola, e depois a convocação para o time sub-15. Cara, só consigo imaginar o que que não deve ser para uma atleta escutar o nome na convocação da seleção. Aquilo já mexia muito comigo, então eu jogava jogos estudantis, coisas assim. Muito incentivo dentro de casa, mas eu acho que meus pais, mais do que só esportes, eles queriam que eu fizesse atividades quase que para cansar a energia da criança durante o dia e fazer eu dormir cedo à tarde. Então era balé, era futsal, era handebol, vôlei, o que desse assim para estar em atividade. Mas eu dou muito, muito crédito para esses professores de educação física, porque acho que todo mundo tem alguém assim que foi muito marcante. No meu caso, o professor Ed, a professora Vânia, pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu falo assim, cara, começou com vocês. Já contei essa história em algum momento. Meu pai me deu um livro escrito pelo René Simões quando eu era Sim. adolescente. Isso também, o dia que as mulheres viraram a cabeça O dos nome vai homens. É um nome. impactar E aí, né? quando você é adolescente, você tá lendo pela primeira vez histórias dos bastidores de uma prata, né? Então, isso também me marcou muito. E eu acho que tem essa grande coincidência deles morarem. Eu morei a vida toda em Teresópolis, então aquela mística da Granja Comaria, a seleção vem treinar, masculina, feminina, poder estar impactada. Eu acho que um pouquinho disso tudo, assim, já foi me jogando para os esportes. Eu fui estudar jornalismo achando que eu ia ser a Glenda Kozlowski, apresentando esporte espetacular de tênis num domingo de manhã, e muito cedo na minha vida também, ainda bem, aprendi que eu não queria ficar botando a cara assim, não. Tem que ser muito bom. É muito doido como as pessoas não têm, assim, não sabem o poder que elas têm de numa criança mesmo. Às vezes, se um professor já não vai jogar, sabe, Pode mudar para sempre o qual curso. seria seu destino, né? É muito doido pensar nessas pequenas coisas, assim. E é o debate que a gente faz muito, né, sobre despertar. Uma coisa que eu falo, a gente vai falar de Copa também, mas só um pensamento sobre, que o que me preocupa é o legado, porque quando acabar a Copa, no dia seguinte vai ter um monte de menininha de 8, 9, 10, 11 anos querendo jogar. Que nem foi com o skate, né? Que nem foi com o skate, e deve ter sido com vôlei, É. certamente foi com vôlei. E será que o futebol acho que já é em algumas situações, né? Já é bastante. Basta ver os campings que a federação faz, né? Um monte de menina, de um monte de lugar do É país. incrível, é emocionante. É loucura isso. Indo nessa parte já, como que surgiu o interesse pelo jornalismo? Diante de tudo isso que você falou, né? Você falou, quero fazer jornalismo. Eu realmente acho que teve essa influência imagética, tinha um certo ritual, assim, nos domingos, em casa. Então, gente, domingo é o dia que eu como ovo e bacon de manhã. Tá liberado e tal, aquela mesma piada, bem contente, e aí aquele ritual de ver Globo Rural, aí ver o Auto Esporte, aí ver a corrida da Fórmula 1 e ver o esporte espetacular. Então era uma mágica, assim. Então eu realmente acho que naquele período da minha vida, ter essa imagem da Glenda moldou demais, assim, de eu já muito cedo falar, puxa, eu quero fazer isso. Eu lembro do dia que eu me atentei, assim, quando começa a rolar os créditos, aí você começa a ver, nossa, tem tudo isso de função para fazer, tem tudo isso de nome de mulher nos créditos, aí você vai meio que descobrindo. Então, eu acho que eu nunca cogitei outra coisa, eu sempre já pensei a graduação em jornalismo, achando que ia contar histórias, tinha mais facilidade realmente em matérias de humanas do que exatas e biomédicas, acho que tudo isso eu ia tratando como sinal, eu brincava falando que pelo menos jornalista pode trabalhar de tênis, vai ser ótimo.
E eu acho que a Copa do Mundo de 14 também, ela sem querer mudou também para sempre a minha vida. Acho que rolou isso. Sim. Falando nisso, você já contou, né, em alguns podcasts que você bateu na porta da CBF, né, pedindo uma oportunidade. E eu acho que o fato de você vir de Teresópolis ajuda muito, né? Tem toda essa mística que nem você falou da CBF, né? Então, como foi isso? Como que foi assim? Como você crescia? Você via os jogadores lá? Como que era? Como que é a cidade em torno da CBF e da seleção? E como foi pra você bater na porta da CBF? Você foi bem recebida? Como é essa história? Eu acho que Excelente. para todo mundo, assim, que crescia em Teresópolis, você meio que sabia quando a seleção ia estar lá, então era muito comum, assim, a seleção vai estar treinando, aí você vê lá o grupinho de crianças, de idosas, famílias, tudo na beiradinha do muro, só querendo ver, pô, incrível, a cidade é linda. Eu lembro muito criancinha, em algum momento, acho que a seleção recebeu a África do Sul masculina, e aí eu fui lá ver também, ficava encantada de poder ver pela primeira vez jogadores de fora do Brasil, então tudo isso muito pequenininho foi moldando. E eu realmente acho que se eu tivesse pensado com mais calma aquele dia de abril de 2014, talvez eu não tivesse, né, seguido aquele Sim. ímpeto de, vi uma matéria no Globo Esporte falando que a Granja estava pronta, reformada, e aí só me deu o estalo mesmo de, pô, vou bater lá. Então acho que tem uma pureza também de quando você tem 18 anos, você não mede muitas consequências, Sim. significa, eu só fui. Então, a história realmente, eu passo na primeira portaria falando que eu tinha reunião na CBF, ninguém me barrou, deixaram entrar, eu segui em frente. Na segunda portaria, que aí sim da segurança privada, foi muito engraçada essa cena, porque eu paro, abaixo o vidro, o cara pergunta meu nome, se eu tinha reunião marcada, com quem era, olha a placa do carro, pede minha identidade, e eu falo, eu só queria conversar com o coronel. E aí ele, qual dos dois? Falei, puxa, eu nem sabia que tinham dois, só que me recebeu, honestamente. Então acho que ele viu assim também essa, sabe? Puxa, essa minha. Eu achei muito legal que ele ligou lá pra pedir autorização e no fim das contas eu fui liberada. Foi a primeira vez que eu realmente entrei na Granja e com toda essa franqueza também na hora que eu fui recebida pelo Coronel Pitaluga, o Coronel Alcoforado, falar. Então, galera, eu tenho 18 anos, eu sou daqui, eu me formei no ensino médio, vou começar a universidade e eu não quero ver jogador da grade, eu quero ver jornalista na coletiva, os melhores do mundo vão estar aqui, eles são os meus ídolos, eu quero ver a Fernanda Gentil, eu quero ver o Juca Kfouri, eu quero conhecer o Tino Marcos, eu quero ver essa galera que conta histórias e como é esse processo. Então ele foi muito gentil, assim, de falar, tá, esquece, não rola assim, qualquer um que bate aqui vai ser voluntário na Sim. Copa, esse processo é muito mais organizado. Mas leva esse teu currículo e o teu discurso atrás da EA, atrás da Kelly, que hoje tá no Palmeiras. E essa mulher me deu uma chance da vida, assim, de... Legal. E meu papel, Rafa, era maravilhoso, porque eu trabalhava com um sorriso daqui até aqui. Meu papel era repor a água no frigobar do Media Center, verificar se o pozinho de café na maquininha estava sempre cheio. Dentro do Media Center da Granja, que era uma estrutura assim de tenda montada, tinha algumas ativação de patrocinadores, cada stand tinha a sua promotora lá da marca, então também tinha o papel de ajudá-las, né? Pô, o horário, a gestão do almoço, não sei o quê. Então foi muito legal e eu me senti muito abraçada por esses jornalistas, assim, de ver uma pivetinha lá, com 18, eu tinha cara de 15, e eles, tipo, tá, qual é a tua? O que você veio fazer aqui? O que você quer aprender? Vem com a gente. Foi muito mágico. Mas ali eu só aumentou meu respeito por quem Sim. conta história. Eu falei, eu vou pro bastidor, galera. Você falou isso, eu lembro quando eu tava na faculdade, era também, assim, nessa época, e meus professores falavam, ó, vai ter uma Copa do Mundo, vai ter uma Olimpíada, assim, é a chance de vocês de, sabe, quem quer esporte, de ir nisso. E aí, eu lembro que passou e eu não aproveitei, eu fiquei, putz, não aproveitei isso. Só que aí, tipo, a gente ganhou outra Copa, sabe? Sim. Então, tipo, também é uma chance de pessoas, assim, mulheres que querem trabalhar com jornalismo, também entrarem pro futebol feminino pra isso. Então, acho que a gente também tem que, né, incentivar essas mulheres. E para além disso, a percepção que você falou assim, quando eu vi os créditos, eu vi outras funções, pessoas das quais eu me identifiquei. E achei muito legal você falando isso, porque provavelmente você que está assistindo, né, você que está estudando, uma coisa você pode ter certeza, né? O meio jornalístico, ele é muito acolhedor, foi comigo também. Em diferentes situações, no começo nem tanto, mas depois, com algumas mudanças que a gente tem de mentalidade, passou a ser bastante. E tinha muito disso também, né, de sei lá, um cara que você vê na TV te olhar meio perdido ali, fala: "Quem que você é?". "Ah, sou tal pessoa". "Você tá fazendo o quê?". "Ah, não, vem cá, te apresento, não sei o quê". Aconteceu muito comigo também. Então você falou isso aqui é muito legal e acho que serve para muitos estudantes de jornalismo E, também, né. Rafa, eu vou até deixar uma sugestão de um livro Hum.
que eu li anos depois, mas foi muito legal poder ver naquele livro, cara, tudo que talvez eu tivesse feito lá em 2014 e seria maravilhoso já ter conhecido essa história. Eu não sei se ele tem o livro traduzido em português. Em inglês o nome é The Third Door, então a terceira porta, Uhum. Alex Banayan. E a história é muito maneira de um moleque, assim, filho de imigrante nos Estados Unidos, que os pais projetam muito pra ele, assim, né, como imigrante. Pô, você tem que ter uma profissão estável e vai fazer medicina e tudo mais. Perdão. E ele tá na universidade devorando biografias. E ele tá buscando na biografia das pessoas que ele admira, cara, o que foi aquela coisinha que essa pessoa fez Fagulha, né? pra desbloquear tudo? E ele carregava uma certa frustração de não encontrar naquelas biografias exatamente o que fez, sei lá, o Bill Gates ser o Bill Gates. Então ele larga a universidade e ele começa a escrever o livro sobre como ele foi atrás, assim, de 10 pessoas do mundo que ele achava incríveis para contar a história de como ele chegou a pessoas que pareciam absolutamente inacessíveis, sendo um moleque. E principalmente essa pergunta que ele faz para cada uma dessas pessoas. O que foi aquele evento? Então, de Spielberg, a Maya Angelou, a Bill Gates, ele conta exatamente o caminho. Mas, E a lógica, assim, só para concluir esse paralelo, ele fala assim, cara, essas oportunidades são como uma balada, né? Você vai ter 99% das pessoas que vão fazer o caminho convencional de entrar na fila, que dá a volta no quarteirão e ficar esperando. Você tem aquele 1% de pessoas que já é VIP, então elas vão entrar para uma entrada separada. E, mano, tem uma terceira porta, tem um caminho criativo, qualquer que seja. Você, sonhador e sonhadora, que às vezes você vai pular um muro, vai entrar pela janela, mas aquilo também pode representar a tua Pode entrada. falar com o coronel. Isso pode se manifestar cada um na história. Tenho certeza que vocês conseguem pensar também o que foi assim uma terceira porta que vocês conseguiram pegar. Então eu me coloco sempre nessa posição de incentivar, cara. Tem um caminho. eu costumo falar essa história que no futebol feminino, a minha terceira porta foram os treinadores, né? O primeiro jogo que eu Jura? fiz de futebol feminino, a Emily estava sendo treinadora, e foi um jogo que ela perdeu a chance de desclassificar, tomou um gol no último minuto, foi bem chato, velho. Eu tinha até desistido de falar com ela. E aí ela me procurou, né? Desculpa, eu tava te devendo, eu falei que ia falar com você, vamos conversar. E aí eu fiz uma entrevista com ela. Esse foi o primeiro jogo de futebol feminino que eu fiz. Um São Bernardo de Juventus, se eu não me engano. Incrível. Sim. Tem essa característica, né? Talvez da carência ser mais acessível Sim. e a galera reconhece o trampo de cada um. Qual o nome do livro? A terceira Ah, porta. acabou de falar. Você ia fazer uma outra pergunta? Não, pode Ah, seguir. tá. Eu queria falar com você, contando essa história. Eu te conheci, você trabalhava na parte de comunicação ainda, né? Você estava sendo assessora Da Tamires. Eu Da acho que Tamires. tem. Eu não lembro em que ano exatamente a gente se conheceu, mas 18, 19, por por aí. aí. E esse processo, né, de assessoria hoje não é só assessoria, né? Você cuida da imagem, é uma série de fatores, né? Eu lembro que na época você estava fazendo coleta de dados sobre a Tamires, inclusive. Como foi esse seu processo? E assim, na sua linha do tempo, você também trabalha em empresas, em outras empresas, né, no mundo corporativo. Queria saber como que você usou essa experiência de trabalhar e se não sei se foi a primeira, né? Você já tinha trabalhado na CBF, mas enfim, se essa experiência tipo fez você pensar mais em trabalhar com esportes, embora você tenha ainda trabalhado com o mundo corporativo. Rafa, nessa linha do tempo rápida, assim, então depois da Copa de 14, quando eu falo de, cara, aquele dia da faísquinha, depois você vai colher frutos que você nem imagina. Em 2015, a CBF ligou, falando, cara, a gente lembra de você na Copa de Sim. 14, vai abrir a turma de estagiários na assessoria de imprensa, vem fazer a prova. Né? Eu era a caçulinha entre os 6 estagiários, então também pude aprender muito com os meus colegas. E assim, assim, gente jovem boa, sabe? Então foi muito, muito importante esses 2 anos na CBF, ganhar essa perspectiva mais nacional. Ali eu acho que já tinha algo muito natural de pedir para cobrir esporte feminino, né? O futebol feminino, ou mulheres no futebol. Então, arbitragem, dirigente, a extinta aí que retornou à Copa do Brasil, eu pedia muito para estar nesse movimento. Não acompanhava muito a seleção, só quando talvez estivessem aqui no Brasil, em São Paulo, alguma coisa assim. Mas eu lembro que já me chamava muita atenção, assim, o quanto aquela altura, 15, 17, a gente só falava de Marta Formiga Cristiane e companhia, a gente não contava muito a história das outras mulheres. Quando não rola a efetivação na CBF para nenhum de nós,
eu ainda precisava, né, ser estagiária de crédito para me formar. Então eu fui atrás do Vitor Rios, do Ronaldo, muito, cara, papo reto assim com eles de, meu, a Formiga, a Marta, a Cristiane, elas são para sempre referências técnicas e históricas. Mas eu acho que dá para fazer algo pensando em gestão de carreira diferente do modelo que elas também conseguiram apresentar até aquele momento da história do futebol feminino. Então, quando a gente estabelece isso dentro da Rios, a gente fala, cara, a gente vai se posicionar só na assessoria de imprensa. Esse é o nosso papel, esse é o nosso conhecimento. A gente não vai daqui sair fazendo transferência de atleta ou se colocando na posição de contador ou psicólogo ou qualquer outra coisa da atleta que às vezes ficava, né, uma pessoa fazendo tudo. Então, com a Tamires, a gente realmente, né, faz algo muito personalizado, assim, de comunicação. Eu contei outro dia que, cara, quando a gente descobria qual era a equipe de narração, eu buscava o contato com o narrador, comentarista, o repórter, passava informações, fazia um press kit para ela, muito além da história dela, eu começava a botar até coisas de futebol. Então, eu lembro de uma Supercopa que o Corinthians estava jogando, era o press kit da final, e ali estavam, assim, todos os gols que o Corinthians tinha feito naquela competição, quem deu passe para quem, em que momento a Tamires participou de cada ano. Tudo pensando em dar insumo, assim, para quem fosse contar essa história. E ali em diante, eu acho que a gente começou a perceber esse trabalho com a Tamires rendendo frutos, no sentido do que ela se tornou voz. E o mérito é dela, assim, a E cabeça ela já boa estava num dela. patamar altíssimo nessa época. Pô, um alto nível, já tinha uma década nas costas de seleção, chegou num Corinthians, assim, para realmente aumentar a história vitoriosa. E no Brasil, acho que a gente estava sentindo um pouco falta também de, depois da Copa de 19, falar quem vai falar da evolução do futebol feminino por nós e aqui no nosso país. Então, acho que ela, de uma forma muito natural, se colocou nesse papel. Ela tem uma cabeça muito boa, ela é realmente, assim, foi uma medida de atleta profissional no dia a dia. E dali a Tatá confiando permitiu também a gente começar a trabalhar com ela, com empresas em outras caixinhas. Então, quem vai fazer a tua gestão comercial e a tua construção de imagem? Quem vai fazer a tua gestão patrimonial e financeira? Como que cada uma dessas áreas embaixo do guarda-chuva do Ronaldo também já se comunicam, então ajuda, é mais fácil. É, Ronaldo, o fenômeno. ele mesmo. O prof. Porra. Cara, esse Nito não. O prof. Cara, depois que eu tiver mais solto, a gente começa a contar umas boas histórias dele, porque ele é incrível, Eu assim. tenho uma que eu sei sobre, que tá aqui na. Então, aí na você me guarda. conta essa, eu não consegui deduzir qual é. Eu jogarei. Mas, de verdade, assim, eu admiro muito a coragem que primeiro a Mônica, sempre dá o crédito, porque a Mônica também confiou ali no momento que eu tinha acabado de prospectar no mercado, mas quando ela foi para a Espanha, a gente entendeu que não conseguia seguir nessa ajuda Sim. com ela, faltava também esse know-how pra gente, esse conhecimento, então a Tamires aqui no Brasil era algo que a gente conseguia ajudar todo dia. E logo depois a Aline Pellegrino, porque eu também não queria talvez ficar só no recorte das atletas. E eu continuo olhando para a Pelé assim, de falar, essa mulher é muito potente, a nossa capitã mais longeva, é uma mulher preta em posição de liderança, uma sala que ela entra, todo mundo sente a presença. E eu achava importante também que a história dela fosse contada, a história dela fosse ampliada. Então, eu aprecio muito o quanto ela confiou, o Mauro Silva, e o quanto eles meio que sem querer estavam me ensinando gestão, só por acompanhar o dia a dia deles, e eu não imaginava mesmo que um dia isso ia se tornar a minha realidade. Mas foi super importante ter passado assim por essas áreas de conhecimento, comunicação, dos negócios, até chegar desse outro lado. E qual que foi o momento, esse ponto-chave, assim, de virada? Que você percebeu que você ia migrar para a gestão? Teve um dia específico ou foi Sabe realmente... quando você faz planos para sua própria carreira e aí vem a vida, o universo e fala assim, haha. Então, na minha cabeça, e eu adoro planejamento, então na minha cabeça, estava lá fazendo um trabalho para eles em 2021, a gente só sabia da Copa em 2023, a de 27 a gente ainda não sabia onde era. Então, na minha linha do tempo, é tipo, cara, vamos prospectar mais clientes, estava conversando com outros atletas, treinadores, outros dirigentes, o que eu posso fazer para a gente aumentar esse leque? E na minha cabeça era tipo, então tá, eu fiz o curso da FGV de Gestão de Esportes, eu fiz um aqui da CBF Academy, e até 2027 eu vou ficar nessa de ter os meus clientes, uma vida ali mais autônoma também era ótimo. E lá em 27 eu começo a pensar nessa transição.
E o Ronaldo inventou de comprar o Cruzeiro e qualquer planejamento que eu tivesse feito os próximos 6 anos Foram por água abaixo. mudaram por completo e não podia imaginar também, sonhar que a Copa ia ser no Brasil, né? Sim. Acho que todo mundo, enfim, ganhou isso aí de presente Tudo pra gente, convergiu, né? mas não imaginava, assim. Você tem esse período de estágio, vamos dizer assim, né, com a Federação Paulista. Você já estava acompanhando a Pelé e tudo mais. E aí você sai e tal. Essa chegada do Cruzeiro, e aí que eu queria falar essa historinha na manga, você não aceitou de primeira, né? Não. Você não aceitou de primeira. E alguém olhou assim e falou, pô, meu. Cara, com toda a sinceridade, assim, eu acho que existiu ali naquele momento aquela síndrome de impostor, Sim. sabe? Tipo, gente, vocês são malucos. Eu não tô preparada pra isso. Eu tenho muito respeito ao tamanho da responsa que é isso aí que vocês estão construindo. E, Desculpa te né? interromper. Quem chegou em você com esse papo? Como que surgiu isso? Porque isso aqui Então, final de 21, a gente estava ali trabalhando o anúncio da compra do Ronaldo. Uhum. Então, na minha cabeça também, beleza, tem os clientes aqui que a gente trabalha a gestão deles, mas tem esse assunto maior que na hora que surge uma pauta assim do Ronaldo, a gente vira a chavinha, também trabalha isso do ponto de vista de divulgação. E não imaginava mesmo ali, entrei no Natal, no Ano Novo, em paz com a minha vida, falando assim, ei, 21, venha 22, que legal. Sem pandemia, Sem né? pandemia, isso aqui, aquela coisa. Em janeiro de 22, o Vitor Rios, cara, ele é um irmão, assim, pra mim. Ele me ligou muito casual, e eu devia ter desconfiado ali. Ele falou assim, Quinzinha, ó, o Pedro Martins vai ser o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Na hora que ele começar a tocar o futebol feminino, pedi pra ele te ligar, só pra vocês baterem um papo, pra você falar aí da tua perspectiva. E até ali também, não tinha percebido que talvez ele já tivesse uma intenção. E quando eu fico conversando com o Pedro, assim, a gente fica horas realmente no telefone, falando muito livremente, falando muito seriamente, cara, adereçando cada questão, assim, que havia com o futebol feminino no sentido maior, e óbvio que a experiência dele também com o projeto da Ferroviária Sim. fazia esse debate poder ser muito mais profundo do que talvez hoje qualquer outra diretor executivo de futebol no Brasil esteja preparado para falar de feminino. A gente terminou a ligação, uns 15 minutos depois veio a mensagem com a proposta e eu fui pega completamente de surpresa. E eu demorei, assim, alguns dias para tomar essa decisão e precisando desses incentivos da própria Pelé, da própria Tamires, do Vitor, do Pedro, do Ronaldo, de falar, cara, vem porque você vai ter uma tela em branco, esse é o projeto, a gente vai reconstruir, dar continuidade à história das cabulosas. Traz a sua bagagem de projeto, de comunicação, de negócios. Tá aqui os desafios, montar o time, montar a comissão técnica vai ser a parte fácil. Teu desafio ele vai ser muito mais estrutural. Uhum. E a gente vai caminhar do teu lado. Então me deu muita segurança. Eu nunca tinha pisado em BH antes de ir, em definitivo, morar lá. Então foi uma mudança também de projeto de vida muito grande. Mas, cara, eu carrego um orgulho danado, assim, de ter vivido isso. E nesse período você falou, eu já vi alguém entrevistado nisso falando que quando você meio que deu uma recuada, o Ronaldo. Aí ele falou, porra, tá comigo ou não tá? Vamos fazer história, vamos construir legado. E aí, se tá comigo ou não tá, já entra na mente, assim, não, botou, mas eu tô com futebol feminino, calma aí, deixa eu pensar. Mas calma, me dá liberdade que eu vou estar perto. E deu certo, assim. Mas... E o que foi que te chamou a atenção nesse projeto do Cruzeiro? Porque, assim, o Cruzeiro, antes de você chegar, já tinha nomes, né? Jogadoras ali que depois viraram Micaele, a própria Duda Sampaio. Então, jogadoras... Chique, né? Super. Assim, E, ó, todos os nomes aí é o olhinho de Bárbara Fonseca, tá? sim, A mulher entende. a gente vai entrar sobre falando isso daqui a pouco. Mas o que foi, assim, que te chamou a atenção do Cruzeiro, que te falaram, qual foi o seu primeiro mapeamento, sabe? Você olhou, pensou, assim, de forma geral, tanto time quanto estruturalmente mesmo. Cara, de verdade, para dizer sim, eu nem cheguei no detalhe de olhar, então, como era a comissão técnica, quem eram as atletas, porque isso tudo já estava estabelecido para o ano de 22. Então, o time já estava montado, a comissão já estava definida, tinham já trocado o treinador na chegada da SAF,
E era tipo, ó, você vai tocar o do esse ano em diante com essa meta conservadora de permanecer na primeira divisão, até porque esse é o orçamento que você vai pegar esse ano, foi definido no ano anterior pela associação e manteremos assim. Então, no fundo, a decisão mesmo foi uma fala do Pedro, de chegar e falar, Kim, o que tiver de trava cultural para desenvolver o futebol feminino no Cruzeiro, eu vou caminhar do teu lado. E a gente vai vencer uma por uma. Cara, você ter um chefe, um homem branco, hétero, que primeiro reconhece que tem trava cultural e depois se compromete a falar, tamo junto, e cumpriu a palavra dele, isso foi o que fez a diferença. Porque aí eu não sabia nada, era um universo que eu não conhecia, E você mas eu tinha segurança. Exato. Então aí eu peguei, encarei. E cara, eu quero dividir com vocês uma história que eu acho que eu nunca contei, mas ela foi um sinal também de tipo, cara, vem pra cá, você vai ser feliz aqui. Então, o primeiro dia que eu cheguei em BH, nunca tinha pisado na cidade, apesar de ter amigos mineiros. E era um dia, tinha chegado à noite, estava num hotel ali meio na Savassi, e só no dia seguinte que eu de fato ia chegar no CT e conhecer toda a turma. E nesse dia à noite estava tendo Atlético Mineiro e Corinthians pelo Brasileirão Feminino na Arena Independência. Uhum. Então, como ainda tinha essa boa coincidência de ter o Corinthians ali, né? Tinha acabado de, então, encerrar o ciclo com a Tamires e saber que a família dela é mineira, pessoas que eu conheço. Falei, cara, Tatá, então a gente se vê no jogo, eu vou lá assistir, não precisa me dar ingresso, dá pra sua família, eu vou comprar, tava R$5. Sim. Comprei lá, mesmo que fosse o site do rival, falei, R$5, cara, vou comprar 5 ingressos, zero limite, na hora a gente distribui. E eu tô do lado de fora, ainda não tava trabalhando, de boa, tá do lado de fora da Arena Independência com a mãe da Tatá, tomando uma cervejinha antes do jogo. De repente tá um senhorzinho, assim, correndo na rua e ele para justamente na gente, cara, o que tá rolando? Vai ter jogo? Qual é o evento? E aí eu falei, pô, futebol feminino, né, Atlético e Corinthians. E aí ele, pô, onde é que compra ingresso? Eu falei, eu tenho, toma, não sei. E me encontrou lá dentro, o seu Eduardo, queria me pagar o ingresso. Eu falei, não, o senhor tá aqui, veio ver, toma, queria me dar uma cerveja. Eu falei, tá tudo certo. Beleza. No dia seguinte, eu tô no Uber indo pela primeira vez pra Toca. Tava falando com meu pai no telefone, falando, pô, pai, tô já olhando a distância da Toca 1 pra Toca 2, talvez eu compre uma bike elétrica aqui em BH pra me deslocar, não queria mais ter carro, tava naquele rolê. Desliguei o telefone com meu pai, aí o motorista do Uber falou assim, ô, Kim, tava ouvindo conversas suas, desculpa, mas minha esposa trabalha na concessionária, que vende moto elétrica, é no caminho da Toca, você não quer passar lá não? Falei, pô, bora, qual é o nome? Vamos botar aqui no trajeto. Cheguei na concessionária, conheci a esposa dele, trabalhava no financeiro, e aí achei a bicicleta elétrica cara, mas eu fui apresentada a moto elétrica, achei que tava legal, pá, fechei. Tô indo embora pra finalmente chegar no Cruzeiro, ser um senhor assim da porta, ele fala, você não é a menina que me deu ingresso ontem? Cara, eu falei, seu Eduardo, e aqui? Eu falei que eu fui no jogo, essa menina, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ué, eu tava no Uber indo pra Toca, a esposa dele trabalha aqui, eu acabei de comprar uma moto. Eu sou o dono da concessionária. Bom, Meu Deus, falei, gente do qual a céu. chance? Aí eu falei, cara, eu fiz o bem ali em um dia em BH e voltou rápido demais, porque a gente ficou amigo. Ele falou, cara, você não quis me cobrar o ingresso, então eu vou te dar o capacete. Ficou brother, eu andava de motinho elétrica azul. Claro, pelas ruas de BH, essa famosa motinha elétrica, mas acho que isso foi importante, assim, nesse lugar de, pô, acho que eu vou ser feliz nessa cidade, essas pessoas são incríveis, e vambora, agora eu tô pronta pra começar o trabalho. Que massa. Saudade de BH, inclusive. E qual foi o papel da Bárbara, né? Você falou dela, a Bárbara é uma pessoa que conhece muito de futebol, tecnicamente também, né? Então, Um parêntese, respira futebol feminino o tempo inteiro. Ela tá falando sobre, ela responde treta, ela briga, é, ela fala, ela propõe. ela defende. Inclusive, convidada. Bárbara Fonseca, Já está convidada. a senhora tem algumas agendas em São Paulo, fruto de alguns jogos? Vamos organizar essa visita. Cara, eu já conheci a Bárbara antes de chegar no Cruzeiro. A gente já tinha feito alguma palestra juntas para a CBF Academy. Então, acho que já tinha um lugar de respeitá-la, ela me respeitar. E ela deduziu também, é muito ligeira, muito esperta. Falou, pô, acho que a Kim vai vir aqui com o time do Ronaldo. E a Bárbara é fantástica, assim. Quando você pensa, né, uma mulher formada em Direito, concursada da polícia, que viveu o futebol de várzea, que jogou bola, Sim. que conhece cada canto, não só de BH, mas do interior do estado, que sabe no momento que
que a responsa te exige chegar e ser séria numa reunião e argumentar e sustentar o teu argumento, deixa ela brilhar. E na hora que ela precisa também trocar ideia mais franca com o atleta, ela sabe acessar, ela sabe realmente se conectar. E ela tem uma liderança muito nata, ela tem um respeito assim de todo mundo do Cruzeiro. Foi muito, muito divertido aprender com ela. Ela me ensinou demais. Ela era assim a âncora do Cruzeiro, que também teve o desafio dela, né, de viver uma transição de associação para SAF, ver novas exigências ali pela galera que estava chegando, que pensava diferente, que estava também dizendo, Bárbara, pô, você teve que fazer o futebol feminino por obrigação nesses últimos 4 anos. Agora, o que você pensa? O que você quer? Se você tiver agora a oportunidade, né, de contribuir com o que você quer fazer? Então, ela, assim, uma liderança absurda do ponto de vista técnico, que essa mulher entende de futebol. Então, ela tem uma liderança muito importante ali com a turma da análise de desempenho do mercado na hora de observar realmente, montar os relatórios e definir as posições e as equipes. Ela dialoga com toda a indústria. Essa mulher é muito boa, eu sou muito fã dela, assim. Sim. E eu acho que hoje eu consigo também olhar dessa forma de falar, cara, eu estive por lá, cumpri o meu ciclo, mas a Bárbara é a figura 01 desde sempre. Ela merece estar na liderança, ser o rosto, a porta-voz desse projeto, porque eu acho que ela ainda tem muito para mostrar. Eu acho que a duplinha Bárbara e Jonas talvez pareça a menos provável possível e que alinhamento especial, porque os dois se entendem num lugar que é muito... 2 perfis diferentes, né? Completamente, eles exercem a sensibilidade deles de cada um do seu jeito, mas tem um complemento ali muito grande entre eles. E eu também vejo isso agora da Bárbara com a Keila, como coordenadora da base, também perfis completamente diferentes. Mas ela é muito agregadora, ela é muito divertida, ela é muito inteligente. Quando o Cruzeiro faz aquele caso pioneiro da maternidade, né, a gente consegue fazer a transferência internacional, pô, ela foi a primeira, assim, a começar a movimentar esse projeto, a lembrar do artigo da FIFA. Mas é muito completa. E eu acho que as cabulosas estão em ótimas mãos. E uma coisa que eu admiro muito na Bárbara, e obviamente ela não sabe ainda, mas vou fazer questão de falar aqui, é entra elenco, sai elenco, é impressionante a confiança que elas demonstram na Bárbara. É impressionante, é impressionante. Você falando agora faz muito mais sentido. Você citou agora, né, sobre Cruzeiro, você citou até sobre a base, temos a Amanda Viana, nossa comentarista, Amanda Viana. famosa Amanda Viana. Belo cenário também para Amanda Viana. Ela cuida de tudo, cenário e tal, ela é fera nisso. Tem uma pergunta da Amanda Viana, vamos ver aquela pergunta e aí você já responde pra gente também. Olá, Kim, Amanda Viana por aqui, um prazer falar com você. Eu queria fazer um combo de questionamentos sobre categoria de base. Quando você estava à frente do futebol do Cruzeiro, essa era uma das maiores cobranças, mas também um dos principais objetivos do clube, né? A criação desse departamento de base no futebol feminino. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o início, né? A estruturação desse projeto enquanto você ainda estava lá no clube. Também queria saber se a contratação do treinador Jonas Urias, se um dos objetivos também foi mirando ter um profissional com vasto conhecimento em categorias de base aqui no Brasil. E para a gente poder fechar, eu queria saber a sua opinião, né? O que você achou da escolha feita pelo Cruzeiro por contratar a profissional Keila Monagemi para coordenar agora esse projeto de categoria de base feminina do clube. Muito obrigada. Rapidinho, obrigada, mano, um beijão pra você. E aqui ela tem experiência com vôlei, né? Ela cuidou bastante do Praia. Não, do Minas. Olha, Não, isso é uma treta danada lá, né? aí você vai... Ah, foi péssimo, desculpa. Isso foi mal, gente. Minas. Não lhe coloque nesse, pelo amor de Deus. Mas enfim, até pelo perfil que ela tinha, sabe, um outro esporte também. Cara, a base é a chave de tudo. Eu acho que todo mundo tem que fazer muito mais pela base. Eu vou falar aqui, beleza, até onde coube a minha contribuição no Cruzeiro, mas base é a chave, assim, é o mapa do tesouro. Para quem pensa o futuro do futebol feminino, é muito óbvio afirmar que é ali que você vai ter que depositar o teu investimento se você quer pensar essa longevidade, inclusive dentro de uma lógica de sustentabilidade. Então, acho Principalmente que sustentabilidade. na motivação existencial, todo mundo na mesma página nesse Cruzeiro. Nosso grandíssimo desafio
enquanto o Cruzeiro, ele era muito de ordem financeira. Não nego para vocês, assim, como alguém que conhece, tem visibilidade dos números, porque a gente teve acesso lá, e também do que já é praticado no feminino, eu consigo dizer o quão histórico é o que o Cruzeiro fez nesses últimos anos, inclusive a temporada desse ano, porque o Cruzeiro não é o top do investimento, mas tem um lugar muito organizado. Mas era uma limitação estrutural acima de tudo. Então, você chega lá em 22, né? Em janeiro, o futebol feminino ele ainda era uma escolha de pagar para treinar fora. Aí, de repente, você incorpora uma categoria na realidade de Toca 1, depois na realidade de Toca 2, e essas duas estruturas não estavam preparadas para ter mais uma categoria. E, na verdade, o nosso sonho era de ter 20, 17, 15, muito mais do que uma. E quando você entra no detalhe mesmo, quando, beleza, essa é a estrutura que você tem disponível, gente, existe uma série de regras e regulamentos que você tem que seguir, seja dos direitos da criança e do adolescente, o que é permitido, o que não é, como configura, como fecha essa conta. Então, essa, honestamente, uma das grandes frustrações não ter colocado isso de pé na velocidade que eu e a Bárbara idealizamos, mas eu fico muito feliz de saber que não era negligenciado, então isso vai ter vida longa e acho que a chegada da Keila toca nesse ponto, ao mesmo tempo que o Cruzeiro, tendo que fazer reflexões sobre o seu modelo, já participa no passado de uma copinha feminina, e eu sei esse ano o quanto essa vaga vai ser um desejo muito além do Cruzeiro, de ter ali quem vão ser esses 20 clubes. A escolha pelo Jonas, muitos motivos para ter escolhido esse cara. É óbvio que a experiência dele de formação contou muito, mas a gente muito segura de que o papel idealizado para ele no Cruzeiro era na categoria adulta, profissional, que a gente também identificava que ele poderia contribuir muito nessa atual geração, do que ele tinha um conhecimento muito amplo de mapeamento de nível seleção. Mas o Jonas é uma pessoa que vocês um dia precisam também trazer aqui e trocar uma Já ideia. conversamos algumas vezes com o Jonas, mas a gente queria conversar nesse formato. Quando o Jonas explica o que é a pedagogia do jogo e como ele enxerga o futebol não tendo treinador no centro, e sim atleta, e aí como ele realmente vai para o lugar pedagógico de empoderar o conhecimento, entregar para as atletas essa autonomia para que elas se sintam seguras na tomada de decisão dentro de campo, que não pode ficar dependente só do grito do treinador. Tudo isso fazia muito sentido com a metodologia e com a lógica que estava sendo desenvolvida no Cruzeiro. Então, entre muitos fatores, porque ele é um dos caras mais especiais que eu conheço o futebol feminino, passou por essa escolha ali, que ele poderia também contribuir muito no que seria o olhar para a base de quem liderar. E a Keila, especificamente, eu sempre gostei muito de esportes, adorava ver os jogos do Minas, sempre pela TV, nunca tinha ido numa arena de vôlei. Então, quando eu chego em BH, ela foi uma das primeiras pessoas que eu procurei em BH, de tipo, cara, quem vai me ensinar a cultura de esporte feminino nessa terra que eu desconheço? É a Keila do vôlei. Então, a gente ficou muito próxima, muito amiga, frequentava, assim, mensalmente os jogos do vôlei, fiquei muito próxima também de algumas atletas, mas a Keila, assim, amiga, e eu acho incrível, vou até contar uma história mais off, assim, da Keila. A mulher era diretora do vôlei feminino, mãe de 3, se eu não me engano, dona de restaurante, dona de um bar. E aí a gente tava ali na despedida do jogo da Sheila. E depois teve ali uma confraternização no restaurante do Minas. E eu tinha pegado 2 cervejas, ia levar uma pra Keila. Ela falou, não, obrigada, não bebo. Falei, Keila, você é mãe de 3, diretora, tem 2 estabelecimentos. Se você me falar que o segredo para equilibrar tudo isso é não tomar cerveja, eu paro agora. Você tem esse poder de influência sobre mim. Ela falou, fica tranquila, não é isso. Eu falei, então tá, vou continuar tomando a cervejinha. Mas foi muito legal nessa troca, assim, que a gente tinha cada uma na sua modalidade, já ver um certo despertar na Keila de o que mais também teria de oportunidade para ela, porque ela estava 10 anos nesse projeto. E eu fui atrás da Keila meio que, olha, eu sou você há 10 anos, quando o Minas era o último colocado, quando o Minas tinha o pior orçamento da liga. O que você fez em 10 anos para daquele projeto crescer e agora, sei lá, quantas finais seguidas, quantos títulos seguidos? O que você fez? E ao mesmo tempo eu via de volta um pouco dessa curiosidade dela de, puxa, mas então com esses 10 anos de vôlei, o que mais tem para mim no mundo, sabe?
E acho que começou a surgir ali algo também Instigar. sobre o futebol feminino. Ela estava presente na final do Mineiro, e a gente começa a conversar, e ela, muito antes do vôlei também, já tinha uma bagagem absurda em cima de lei de incentivo de esporte, Sim. que é hoje uma ferramenta muito poderosa para tocar N projetos de futebol feminino. Ela entende de formação. Então eu começo a conversar com a Keila sobre esse movimento de trocar agora o escudo e a modalidade no ano passado. Então você tem uma contribuição nesse. Pô, eu fui atrás dessa mulher, apresentei ela pra Bárbara e falei, vai dar bom aqui, vocês têm que se conhecer, tem que trocar ideia. A gente chegou a avançar, assim, no processo de efetivação dela no ano passado, questões internas que acabaram atrasando um pouco mais do que todas nós gostaríamos, mas, assim, emocionada de ver a Keila e a Babi, que essa duplinha vai dar trabalho, como o Jonas diz, vai arrumar um rolo. Sobre o Jonas, a gente entrevistou ele algumas vezes. Eu acompanho o Jonas desde a época do Centro Olímpico, né? Então acompanhei esporte, enfim. E depois, quando teve aquela campanha do Sub-20 em 2022, vitoriosa campanha, né? Dá pra falar assim. O bronze. O bronze, né? Depois de 16 anos, o Brasil nem chegava perto disso. A gente conversou e quando ele sai da seleção, o que me chama a atenção, e não é só da seleção, mas de outros lugares que ele deixou, as atletas sentem muito. As atletas sentem demais. Mandam mensagem, publicam nas redes, agradecimento e tudo mais. E quando você falou, né? Ele começa a falar sobre, e você fica ali querendo ouvir o que ele tem para falar sobre, porque realmente é isso, né? Tem uma questão pedagógica, mas tem uma questão humana que é muito específica do Jonas. Ele é muito especial. Não é só questão assim de você tomar a decisão certa, é você ter autonomia para sentir que pode tomar a decisão. Se vai ser certo ou não, é do jogo. Mas tenta, arrisca, não sei o que. Isso, obviamente, que vira alguma coisa pra vida também. Porque estamos falando do Cruzeiro, já começando a partir para a Federação Paulista, né, que é o atual, que a gente tem bastante para falar. Como se deu essa saída do Cruzeiro? Você passou um período, não sei se foi sabático, não sei se você estava se especializando, você recebeu propostas de clubes e como chegou à Federação. Então, uma coisa por vez, como foi a saída do Cruzeiro, como foi esse período sem e como foi a proposta da Federação? Olha, em abril do ano passado tem a venda do Ronaldo, e aí o Pedrinho Lourenço compra o Cruzeiro. Naquele momento, muitas mudanças internas, então toda a galera que era também quem me dava suporte, com quem eu tinha trabalhado nos últimos anos, todos sem exceção, ou saíram ou eventualmente foram até desligados. Então eu perdi todas as referências possíveis, assim, das cabeças. E eu também escolhi ficar, e eu pude ter essas trocas muito francas com o Alexandre Matos, com o Pedro Lourenço, de falar, cara, me interessa continuar, esse projeto é o projeto da minha vida, eu fiz uma escolha de vida, de carreira, eu tenho muitos objetivos aqui com as Cabulosas, vamos seguir, tá aqui o planejamento, tudo que a gente fez nos últimos 3 anos, tá aqui o que já tá desenhado, contemplado para 25, o que tem de estratégia que já toca em 26, 27 e 28, então todo mundo, assim, tinha noção do todo, do que a gente estava caminhando. Eu fiquei 6 meses ali e infelizmente, assim, hoje eu consigo falar com muita paz até no coração, mas chegou um momento da conjuntura meio que me dá esse sinal de, pô, o desenvolvimento, a evolução, esse sonho ambicioso do Cruzeiro, que eu acredito sempre que vão alcançar, vai crescer, vai ser uma referência, não vai mais poder passar pela minha figura. Acho que a minha figura tá, assim, muito associada à gestão anterior. Uhum. Tá na hora de considerar que, puta, essa missão foi entregue. E com o coração absolutamente partido, porque você cria realmente carinho pelas pessoas, pelo clube, pela torcida, pela cidade, pelas amizades. E pelo contexto em si, né? Então Pelo foi seu muito projeto. duro tomar essa decisão. Foi muito compartilhada com a Bárbara. Foi sofrido pra mim, pra ela. Com certeza, eu não tenho o menor receio, assim, de mostrar o quanto isso ainda mexe comigo, me emociona. Uhum. Mas é muito bonito também com esse tempo de distância ver o que segue sendo e que existe vida e uma vida ainda melhor ali para o Cruzeiro a partir do momento que não... O legado é isso, né? Você não precisar depender de uma figura e poder ter vida longa. Então, eu continuo com uma ótima relação com cada uma das pessoas, mas teve que ter esse corte seco. Eu também achei que era importante não esperar até o fim do ano
para aí sim fazer a transição. Eu achava importante já começar um pouquinho antes do ano. Então, alinhei com o Pedrinho que eu ia ficar até 1º de outubro. E quando eu saí, Letícia, eu só pensava em descansar também. Eu tinha ficado Exaustivo, né? 3 anos, tinha tirado só 10 dias de férias, Nossa. aquela vida de futebol, porque você fica meio que de segunda a sexta no horário comercial e sábado e domingo você tem função ou de uma viagem ou de um jogo. Então, achei que eu precisava descansar um pouco a cabeça. As férias que eu tinha tirado era para ver mais futebol feminino, então eu tinha ido para Bilbao ver a final da Champions, e aí também você não desliga muito. E aí, não, nenhum clube ligou. É bom se falar isso, porque se falava muito de clubes, até como Corinthians mesmo, Eu, diversos clubes. A gente falava, gente, eu tô ligada no Mundinho Futefem, eu tô lá no Twitter também, vocês não vão achar o meu perfil, porque eu até bloqueei lá o meu nome, mas eu gosto muito de Twitter, adoro ler. Sim. Mas não, assim, e muito tranquila de falar assim, tá, já bastou o Ronaldo e o Pedro como loucos pra me ligar, nenhum outro clube vai cometer essa loucura de novo. E eu acho que eu já saí muito segura, assim, de, cara, não brilha meu olho pensar em clube agora. Acho que eu quero ajudar mais o futebol feminino e alcançando mais do que só aquele grupo de atletas ou aquele escudo. Não sabia dizer exatamente onde, o quê. Achava importante também ser jovem, curtir um pouquinho, mas eu montei uma série de agendas, assim, outubro, novembro e dezembro. Sabe quando você tira benefício de não ter o crachá? Então você pode falar com todo mundo livremente. E pessoas que eu nunca tinha trocado ideia na minha vida, dos cabeças, da galera que vive à ponta. Foi uma delícia também viver aqui, São Paulo, Rio, rodar. Então foi muito bom poder pensar com calma o que eu queria fazer e estava muito claro que era algo ao redor, assim, de competições, de campeonatos. E a Federação Paulista, acho que por lastro de história, a cabeça de quem hoje lidera, não só do Mauro, do Reinaldo. Esses marcos também que, sem querer, eu pude acompanhar a história da Pelé, depois, por ela é uma foto fantástica, assim, quando o departamento lá, o quarto andar, nem estava ainda reformado, e eu tenho uma foto fantástica da Pelé, assim, na mesa dela, falando num ramal aqui, a mesa da Lorena do lado e a Lorena, tipo, segurando o telefone da mesa dela pra Pelé também falar, e as duas rindo, mas trabalhando e com brilho no olho. Então, acho que eu carrego muito disso também, né? Do que cada uma ali contribuiu, deixou de marca. A Thaís Anucci passou pela federação, a Gleice já foi do departamento de futebol feminino, hoje está em integração e desenvolvimento, a Camila, a Vitória. Então, tem um grupo de mulheres que já passou por lá ou tá lá. E acho que fez todo sentido, assim, ir para esse lugar mais estratégico e que dá para, usando palavras, fazer melhorias. tem uma pergunta aqui, pergunta do membro, né? Para quem não sabe, os membros do canal, falei no começo, mas vale repetir. Entre outras coisas, eles podem participar de alguns programas também, como esse, PFF no Papo. E aí eu pedi 2 perguntas, né? A primeira, eu vou falar agora porque a gente já tá no assunto de Federação Paulista, que é a da Gisele. Cadê? Eu tava aqui aberto aqui. Aqui, Gisele Almeida. Gisele, obrigado. Valeu por assinar o plano. Você acompanha bastante também, sempre tá lá no chat e tal. Sei bem a carinha dela. Qual foi o ponto ou questão que incentivou a aumentar os critérios da participação para o Paulista desse ano? Uma das coisas que foi feito nesse Paulistão foi determinar um critério, uma régua mínima para que as equipes possam participar do Paulistão. Por isso o pessoal tanto fala do São José, o São José não tá e tudo mais. Queria que você explicasse isso, até aproveitando a resposta da Gisele, até para evitar também muito burburinho que se fala sobre isso, por causa do São José também, né? São José é uma equipe histórica e tudo mais. Divirta-se, conte para nós sobre isso. Gisele, obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma baita oportunidade, assim, da gente trazer mais visibilidade Sim. mesmo do que às vezes é uma parte super burocrática do nosso trabalho. Então, cara, a Federação Paulista, esse ano, 28ª edição de Paulistão Feminino, uma competição com muito lastro, com campeões históricos, e todo mundo conhece o Paulistão Feminino, todo mundo sabe que é a principal competição estadual do país. De repente, ano passado, você pensa, né, a federação como um todo, muito além do departamento. Então, eu ainda olhando de fora, a federação pensou uma competição para 12 clubes. A federação, ano passado, já estava na sua 3ª edição de licenciamento do Paulistão Feminino. Então, além do regulamento que toda competição tem, o Paulistão Feminino já estava na 3ª edição de, olha, tá aqui no licenciamento,
tudo que você, clube, precisa cumprir de estrutura, de condições esportivas, condições administrativas, para estar apto a jogar a competição. E a cada ano, isso vai naturalmente aumentando, não é também uma novidade para os clubes. E ano passado só 11 clubes jogaram. Então, você ter esse número ímpar na competição, que está crescendo a cada ano, comercialmente, tendo visibilidade, e não conseguir botar 12 equipes, cara, enquanto organização, você tem que fazer uma reflexão profunda. De por quê? O que está acontecendo que a gente não conseguiu colocar esse número? Será que ele é o ideal? E como foi a competição? O que a gente viu? Qual era o nível de competitividade? Então, a federação como um todo, acho que faz essa reflexão. E aí ela não pode ficar resumida no Paulistão, ela tem que passar pelas outras competições? É uma escolha absolutamente corajosa. É uma construção coletiva com os clubes. Também não é assim, cara, é só isso e vamos. Uhum. Não, vamos aqui, vamos ouvir. Mas clubes, vocês vão ser sempre desafiados a melhorar a sua gestão interna. E a gente só dá uma atualizada na 4ª edição do licenciamento feminino, sendo ainda mais específicos com um artigo que quando eu li pela primeira vez, já fiquei emocionada, porque tinha um artigo no ano passado já falando assim, olha, você tem que apresentar um plano de desenvolvimento do futebol feminino. Além de ter que ter a licença A, Pro, além de ter que ter mulher na comissão técnica, além de ter que ter mulher na gestão, além da tua estrutura ter que cumprir isso aqui, ter esses laudos, não sei o quê, tem que ter um plano de desenvolvimento. Falei, cara, legal, vamos aprofundar e ser mais específico nesse plano de desenvolvimento. Vamos estruturar pilares. Pô, o que é um pilar da tua organização financeira? O que são critérios de saúde e performance? O que é de recursos humanos? O que é de desenvolvimento pessoal e social? E daqui, cada um desses pilares vai ter A, B, C, D, nananã. E para cada um desses pontos, uma metodologia muito técnica e qualitativa. Então, você pega lá o racional do departamento de qualidade, que já está acostumado a fazer avaliação em cima de relatórios, né? Como é que você mede, como é que é justo, como é que não fica uma avaliação subjetiva, e sim uma avaliação, né, com fundamento, e aí você estabelece ali a pontuação para cada item, sabendo que o clube pode ou tirar 0, 1, 3, 5, se ele deu uma resposta incompleta, se está completo, tudo. E dali os clubes sempre já com essa máxima de para jogar o Paulistão tem que cumprir o licenciamento na sua totalidade, além de entregar todos esses documentos. Então foi esse o caso que fez esse ano, com 8 ali sendo possíveis de se classificar. Deixa o convite, assim, quem tinha essa curiosidade, entra lá no site, lê esse documento, porque é maravilhoso, você meio que entende também o que é possível fazer e quem sabe dali a galera já começa a ter ideias também para o futuro, o que mais a gente pode usar esse mecanismo para melhorar o jogo. Um compromisso da federação de não deixar financeiramente desamparado esses 3 clubes que não vão disputar o Paulistão esse ano. Então, cara, o mesmo valor de cota que vocês receberam no ano anterior, vocês vão ter esse ano. Pega esse investimento, adereça onde pode ter ficado essa distância. Porque a gente quer que você melhore a tua gestão interna, que você esteja no ano que vem subindo o nível de todo mundo. E não querendo deixar amarrado também de, cara, não significa, se você é o campeão, o Palmeiras, campeão do Paulistão de 24, não tá garantida a vaga dele no Paulistão de 25, você tem que cumprir o licenciamento. Ter ficado de fora do Paulistão não significa também que você vai ficar de fora no ano que vem. É o licenciamento. Então, monta aqui tudo o que você precisa. E aí, cara, Taça Paulistana e Copa Paulista. O que mais a gente vai ofertar para vocês, clubes do estado como um todo, terem calendário? Por que o calendário da Taça Paulistana está no segundo semestre? Cara, foi uma escolha muito consciente também de não entregar um calendário muito puxado para times que, em geral, podem estar na 3 ou na 2. Então, jogar quarta e domingo, talvez para essas equipes não seja tão interessante, quando poder ter um segundo semestre todo preenchido. Pensando no elenco, principalmente, né? Uma coisa é o Corinthians jogar quarta e domingo e já é difícil, né? Outra coisa é outra equipe que não tem o mesmo laço, né? Tem que estar em outro momento do projeto. Eu acho que a gente respeita muito o momento do projeto de cada clube, mas a gente também pega o clube pela mão. Então, às vezes, é literalmente a liderança do feminino, que aí a gente vai lá, chama, dá o feedback, constrói junto, o que a gente pode ajudar, entenda a sua dor. Mas você entende também como esses sarrafos são importantes. Mas a gente chama o presidente do clube, ou a gente vai lá e visita a prefeitura e conversa. Então tem um trabalho muito silencioso no dia a dia, que sempre uma de nós está conversando todo santo dia com algum clube, ou indo gastar sola de sapato, ir na federação, visitar
tentando melhorar e a cada ano poder falar, cara, aumentamos a quantidade de jogos, aumentando a competitividade, aumentando como isso está sendo comercializado e qual a concepção enquanto negócio, e fazendo cada clube também cuidar melhor da sua atleta, né? Sim. Acho que essa é a viradinha de chave. Acho que, assim, pra todo mundo que acompanha mais de perto, né, o futebol feminino, a gente tem a federação, assim, como organização, um exemplo mesmo, né, para as outras federações. Assim, quando você chegou, o que que foi, assim, que abriu seus olhos, sabe? Que você brilhou os olhos e falei, aqui é assim por isso, assim, qual foi... Existe um ponto específico? São vários? O que que você acha? Boa. Desculpa, É uma boa pergunta. lembrando também que é um contexto no qual você chega e, em tese, tem muita coisa caminhando. Você precisa... Já pega o trem andando já, né? Exato. Eu acho que a primeira coisa que deixa o olhinho brilhando é quando você vê que o departamento de futebol feminino na federação, num lugar de cultura organizacional, não é uma ilha. Não é, cara, o futebol feminino faz tudo. Cada departamento tem a sua área de atuação e a gente vai trabalhar junto para qualquer coisa que tiver o sobrenome feminino. Mas a operação de jogo é uma área dentro do departamento de competições? Pô, é a área de operação de jogo que também vai fazer o seu papel em competições femininas. A comunicação, ela vai atender a federação como um todo, inclusive nos aspectos das competições femininas. Então, eu acho que justamente, né, esse reconhecimento às mulheres que lideraram tudo isso, talvez a quantidade de tempo e energia que no dia a dia delas elas tinham que gastar nos últimos anos contribuiu para a gente ver essa federação tão mobilizada de uma forma já natural, genuína. Me emociona muito assim quando eu vejo o que existe sendo pensado especificamente para gerar novas oportunidades para meninas. Então, agora, dia 25 de maio, o primeiro festival sub-12 do ano. Cara, emocionante. Sub-12. 15, 16 equipes ali com meninas sub-12. Vão passar um domingão jogando bola. No outro, lá de junho, aí a gente já faz o festival sub-14, que é diferente do torneio sub-15, que aí você já começa a dar um lado menos lúdico e já começa a trazer um pouquinho mais, assim, dessa consciência da formação, da competitividade. Só que ao mesmo tempo que você está gerando oportunidade para meninas e mulheres, vou dar exemplo de hoje, assim, abrir lá o e-mail e tá lá a Camila, entre tantas coisas que você precisa pensar na hora de desenvolver uma competição, esse cuidado, a sensibilidade, tava lá um fluxo junto com a comunicação falando aqui, galera, as frases que a gente vai colocar em cartazes para espalhar pelo estádio no dia do Festival Sub-12 de conscientização para os pais. Falou assim, cara, estamos aprendendo. Seja educado com a arbitragem, com a minha adversária. Não grite com a gente. Então, é nesse nível de detalhe também que é muito maior do que pensar só o futebol, só a oportunidade. Sensacional isso, Com cara. que cuidado realmente você vai olhar cada produto. E aí eu acho que base brilha o olho. Me interessa muito tudo que a gente pode fazer do aspecto de formação, de capacitação, porque eu acho que a gente precisa de mais gente trabalhando no futebol feminino. E eu sempre faço esse convite já para os meus colegas da comunicação. Bora fazer a transição para gestão? Bora, Rafa, pegar uns cursos aí, sonhar. Eu acho que tem muito, assim, da galera da comunicação que pode ajudar desse lado. E eu acho que, eu acho que, assim, ter figuras como você, pessoas que realmente, sabe, que estão nisso, estimula as pessoas, né? Porque, por exemplo, vou falar meu exemplo. Meu exemplo, meu pai, ele era treinador de goleiro do Palmeiras em 2000. Então, assim, eu brinco que o primeiro futebol que eu conheci foi o futebol feminino. Então, pra mim, o futebol feminino sempre foi muito natural, assim. Então, eu jogava, só que não tinha onde jogar, então acabei desistindo. Então, eu nunca tive uma carreira, sabe? Não consegui pensar uma carreira no futebol feminino. E agora eu vejo que existem outras carreiras possíveis, né? Então, é isso, tipo, onde começar, o que estudar. Então, ver esse tipo de pessoa, assim, ajuda realmente a incentivar as pessoas a irem pra esse lado E mesmo. Lê, uma outra parada, assim, tem tanto crachá que ainda nem existe no futebol feminino e vai ter, então não significa que você só vai ter uma liderança na gestão. Não, tem uma série de crachás que ainda precisam existir. Outro dia não, ano passado, a gente recebeu um convite da Federação Paulista com a Petrobras. Cara, a Federação Paulista levou todas as lideranças, as 11 lideranças do Paulistão do ano passado, todo clube tinha lá o seu representante, foi para a Espanha. Mergulhar uma semana e aprender o que a Liga faz com a Liga F. E de repente você tá lá ouvindo na Liga F a galera apresentar um crachá que eu não conhecia de, olha, todo jogo
nós temos a diretora de partido, só que ela não tem uma função operacional do jogo. A função dela é absolutamente audiovisual. Então, ela fica assim com um headsetzinho, comunicando com o switcher, e é ela que avisa qual atleta vai ser substituída, que não vai, para a produção lá já gerar o cardzinho, já fazer não sei o quê. Em casa, todo jogo tem sempre uma mulher assistindo para ver o jogo, o que tem de comentários para depois dar de feedback para a equipe de transmissão, para falar, olha, nesse momento subiu a tarde errada, ou vocês explicaram essa campanha errada. Legal. Então, um mecanismo também de feedback, pessoas que estão ali só para olhar o produto e a qualidade visual deles. Que faz muita diferença. Faz muita pra torcida, diferença. pessoal. Cara, já estamos nesse momento aqui? Não. Tem muita coisa ainda que a gente precisa fazer, mas a gente também vai para lá para se inspirar com esses exemplos. Então, eu acho que essa é uma coisa que me deixa absolutamente otimista, assim, para o futuro, de... Tem muita função que ainda precisa e será preenchida, tem muita coisa que espero que as pessoas se inspirem em quem já está hoje, mas também possa sonhar em fazer coisas que nem estão sendo feitas ainda. A gente já tá virando a curvinha aí pra reta final, e a gente já quer falar de Copa do Mundo, né? Inclusive, a Copa do Mundo pode ajudar muito a isso, né? Que vai vir uma estrutura gigante, né? Então, Exato. E também daqui a pouco tem uma pergunta de membros sobre Copa do Mundo. Mas eu queria falar com você, porque assim, você está comandando a maior federação num período crucial, né, para a história do futebol feminino no Brasil, que é a Federação Paulista, com uma Copa na porta. Lógico que outras federações vão ter essa oportunidade também, mas eu queria saber como é que você se prepara enquanto uma figura da Federação Paulista para uma Copa que vai trazer muita coisa para São Paulo nesse sentido, né? Porque as pessoas vão começar a entender o que acontece no futebol brasileiro, vão ver em São Paulo, vão ver que tem um calendário para base, vão ver que tem um Paulistão extenso. inclusive, São Paulo é uma das sedes. A gente não gravou, Exato. São Paulo é uma das sedes da Tem Copa isso. do Mundo Feminino, então... E também como pegar essa experiência para São Paulo, porque, por exemplo, média de público, melhorar tudo isso que vai ser um legado, né? Então, como vocês estão se preparando para isso, porque ainda tem o que melhorar no Paulistão Feminino, por exemplo, em relação a isso, né? Acho que vários comentários em cima disso. Eu vou dar um exemplo que está muito mais próximo de nós do que a Copa. Vai ter Brasil e Japão na próxima data FIFA. Então, é muito natural que a CBF mande ofício para a Federação Paulista e fale, cara, como que vai ser a operação de jogo, como pode dar o suporte à federação, na figura da liderança do Fábio, diretor de competições, junto com a Elaine, que lidera esse time de operação de jogo, vai lá e monta e sugere e tudo mais. Então, já tem algo muito natural, assim, de como a federação já se envolve com o caminho até lá no sentido bem do jogo. Existe esse lugar mais político do envolvimento, então o trabalho até o anúncio, muitas reuniões com a prefeitura, com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Esporte, muitas conversas com o governo do estado, muito com a FIFA no time que está lá, do IPP, muito com a turma da Neoquímica Arena, então isso já é meio que normal na nossa rotina, toda semana surgiu o assunto de Copa em alguma frente, mas que a federação já se provoca nesse lugar de... Você comentou isso no início, é brilhante, de qual a nossa definição de legado? Então, tem talvez aquele legado que vai ser medido na audiência global, vai ter um legado que vai ser medido no recorde de público nos estádios Brasil afora, e talvez caiba a nós esse lugar do legado de, tá bom, a menina que acabou o jogo da Copa e ela vai falar, onde eu posso jogar? Então, acho que essa é a nossa preocupação. Existe hoje na federação, beleza, das competições adultas, Paulistão Feminino, Taça Paulistana, Copa Paulista, mas aí a gente pensa Sub-20, Sub-17, Sub-15, o torneio Sub-15, aí o Festival Sub-14, Festival Sub-12, Peneira, Caravana. Que mais a gente vai melhorar do que já existe? Que mais a gente vai criar de novo e com qual estratégia? Vou dar um exemplo, assim, outro dia chegou para mim uma pesquisa da USP, com dados da federação, que fazia um recorte assim, de 17 a 2024, quantos atletas inscritos em competições de base sub-17 masculino versus sub-17 feminino, onde estão alocados esses clubes no mapa de São Paulo, de qual região, então qual região tem a base masculina e ainda não tem a base feminina, pô, a gente tem que atacar. Pois esse estudo fazia um cruzamento com o índice de desenvolvimento humano de cada uma dessas cidades, falando, cara, quanto mais alto o IDH, maior a chance também de você ter o clube estruturado.
ainda tinha um terceiro cruzamento com o mapa das rodovias de São Paulo. Era Nossa. maravilhoso, assim, um artigo. E eu acho que a gente vai poder se embasar muito mais, né, na construção lógica, tá argumentada, tá sustentada. Acho que a federação se faz essas perguntas, e eu lembro também de uma coluna que a Pelé escreveu, agora eu não vou lembrar se para o Estadão ou para a Folha. Era na Olimpíada de Tóquio, se eu não me engano, e ela fazia uma provocação assim de... Tá, e se o Brasil ganhar a medalha de ouro? O que vai mudar? Então, era muito uma provocação de como a gente está justamente durante o processo adereçando não o resultado desportivo como o desbloqueador Exato. de como a gente negocia direito de transmissão, como a gente pensa o planejamento da competição, como a gente distribui esses jogos no calendário. Então, acho que é um pouco desse sentimento que a gente também se faz sobre a Copa, né? Quem vive do mundinho futebol feminino não vai se contentar só com esses recordes. Isso aí, meu irmão, é o mínimo que o povo brasileiro quer te entregar, FIFA. Isso aqui é nós, você vai ver festa na rua, a gente vai fazer, vai ser incrível. Mas a gente quer, e que não só a nível de um único estado, que esse Brasil inteiro. Eu falo, eu sonho em ver que, sei lá, tem meninas jogando bola em educação física em todas as escolas do Brasil inteiro. Então vai ter que ser um papo muito da política, do governo, das federações, da CBF. Eu acho que vai estar todo mundo ali querendo fazer o melhor. Eu tenho esse excesso de otimismo, mas sei que eu vou ter que trabalhar pra caramba pra gente botar todo mundo na sala. Vamos para a pergunta do meio. É bem a pergunta dele vai nessa linha. Legado. O João Paulo Vasconcelos, obrigado, João. Valeu mesmo fazer parte também. O João é outro também. Tem o grupo lá, o João, Bruno, o Bruno Mioto. Ana, Vinagre. Galera começa a conversar lá, e aí, não é sempre que a gente pode, né, pelas correrias, mas vira e mexe a gente tá olhando lá, tem enquete, ontem tá fazendo enquete sobre o horário de final da Copa. Eu adoro. Ele pergunta justamente sobre isso, né? Qual o impacto e o legado que você espera da Copa, porque o que você falou é um caminho que você está projetando para ter esse legado, mas na sua cabeça, você como Kim, qual o legado que você de fato quer? Eu penso muito em base, né? Eu penso muito na questão de estrutura, mas eu penso bastante em base. E você? Eu acho que num lugar bem amplo, eu tenho uma expectativa de legado cultural e social, assim, antes de mais nada. De aquele olhar reticente, aquele olhar que ainda não é agregador, aquele olhar que ainda é, sabe, para falar besteira do futebol feminino, que essa já seja uma grande virada de chave em massa. Então eu tô comentando muito porque eu não tô conseguindo encontrar essa foto, mas ela é tão linda, cara. 2 tiozinhos assim no boteco vendo a goleada do Brasil Contra a Espanha. Pô, essa foto viralizou. Eu falei, tá bom, esses caras mudou pra sempre como eles veem futebol feminino. Sim. Então eu espero ver essa mudança de olhar, assim, generalizado mesmo, sobre futebol feminino no Brasil. Eu espero ver um legado estrutural, que ele é literalmente assim de como que a gente, cada um, vai criar consciência ou vai ter os mecanismos para poder falar, cara, meu vestiário precisa ser melhor, minha academia precisa ser melhor, eu preciso ter esse nível de estrutura nas iniciativas de saúde e de performance, eu preciso do meu gramado top, eu preciso da minha iluminação assim. Então eu tenho um lugar nesse sentido material e estrutural que eu espero que se transforme assim num legado. E esse aspecto da formação. Porque, no fundo, toda vez que a gente olha, né, dados que ilustram para um país com 200 milhões de população, e aí a gente vai lá e olha os relatórios da FIFA e fala quantas meninas estão jogando bola no Brasil, ou mulheres, eu fico triste com a realidade ainda dos números, eu só falo assim, margem de crescimento. Vocês vão ver como isso aqui vai disparar. Mas aí, por outro lado, temos que estar preparados no sentido muito de governança, de estratégias, de desenvolvimento de competições, para a menina que sonhar ter oportunidade em jogar bola. E isso não pode ser só no estado de São Paulo, não pode ser só esse movimento de um dia a menina que era da Bahia ou que era lá do Rio Grande do Sul, ou que era lá do Acre, achar que tem que vir para cá. Não, cadê essas oportunidades em cada lugar? Então, acho que nesse momento, assim, a federação também que... Pô, é lindo trabalhar lá, que você vê todo dia alguém diferente de algum canto do Brasil ou de algum canto do interior de São Paulo. Então, esse lugar de portas abertas e vamos trocar, e tá aqui o mapa do tesouro, e tá aqui como a gente faz, esse lugar de disposição, assim, de tá aqui o conhecimento, bora aplicar, entenda o momento da tua realidade e vamos junto. Então, acho que eu espero contribuir
a federação nesse lugar de legado. E para o João, vou devolver uma pergunta para o membro. João, uma pergunta muito menos assim, cultural do que a sua, mas qual a sua opinião sobre a simbologia do mascote na Copa? Devemos ter uma capivara? É a canarinha? Depois você deixa também a sua A gente tava opinião. brincando que tinha que ser a João Marroá, porque todas as camisas da seleção tem onça. Vamos Então, assumir a que onça. animal deve ser assim também? Porque na Austrália a capivara ganhou todo o meu coração. É melhor que o canguru. Exato. O brasileiro sabe O fazer isso. brasileiro é maravilhoso, então eu espero que esse legado também dos nossos bons memes, boas histórias, ele também venha aí. Porque isso também ajuda. Isso faz cultura. Isso é cultural brasileiro. Essa questão do meme, da brincadeira. É uma Mas delícia, é cara. Tá sensacional, maluco, isso sensacional. movimenta o mundo. Quando o brasileiro junta pra assistir as coisas juntos. Não, quando eu vi o pessoal com... Cara, você criar um mascote chamado Canarinho Pistola, isso é fabuloso de uma memeira tão grande. Horror, né? É sensacional, cara. É sensacional. Daqui a pouco a gente vai pro quadro Tudo Menos Futebol. Então já se prepare. Mas antes, vocês estão vendo aqui com a camisa do Brasil, da seleção feminina. Essa camisa eu ganhei. Essa Belíssimo. também ganhei, muito Sim. bonita, né? Belíssima. Eu amo essa camisa. E para falar sobre camisa também, o Brasil lançou suas novas camisas também. A gente ia mostrar duas imagens, algumas imagens da nova camisa do Brasil, a Letícia está preparando aqui. Só um instante. E uma coisa que eu achei legal, eu tava achando que o amarelo do Brasil não tava muito vivo. E uma coisa que eu acho que eles acertaram muito foi nessa vivacidade do amarelo, da camisa amarela, que para mim é a mais pesada do mundo. Tá aí a imagem da camisa do Brasil, né? A nova camisa do Brasil, esse amarelo lindo. Achei eu sou chato com gola de camisa. Essa eu Linda. gostei. Eu gostei. Essa muito. E agora o escudo centralizado, que é uma novidade, né? Divide opiniões do escudo centralizado, né? Pra mim, enfim. O que eu acho maravilhoso quando pega um atleta que não estava acostumado é que às vezes ele vem pra beijar o escudo aqui, tu vai sair aqui no meio, aí fica aquela confusão, mas tá belíssimo. Tem uma cena, os torcedores do Azul do também. vão lembrar disso. O Cueva, quando foi apresentado, né? Ele tentando. Procurando o escudo, né? Talvez seja a memória, não lembrava quem, mas assim, tenho essa lembrança. A camisa azul também A achei azul linda, tá um espetáculo. linda. E aí a gente viu a foto da Caroline e a Gil, né? E Gil Garabelli, né? Gil que renovou o contrato com o Atlético de Madrid até 27. Tem a outra também, com as outras camisas, Lê. E aí, gente, no PFF Debate a gente mostrou as camisas da Adidas. E dividiu opiniões. As da Nike, pra mim, gabaritaram, né? As da Eu Nigéria. gostei muito da 1 da Inglaterra. Mas de resto. Eu ainda Inglaterra, em compensação a preta. A 2 é linda. Você curte essa vibe de camisa também, Kim? Eu curto. Camisa, tradicional. Mas honestamente, assim, eu não sou a pessoa que faz questão de comprar, assim. Gosto de olhar, gosto de ver a galera usando aí do lifestyle. Acabo ganhando algumas camisas e guardo com o maior carinho, assim. Eu não sei, acho que hoje eu tenho que tomar também algum lugar de cuidado de ou eu uso de todo mundo ou não uso de ninguém. Não dá pra usar também. Na pelada, talvez me vejam com a camisa do 15 de Piracicaba. Tava comentando no off, mas eu vou num lugar de sem superlativos. Eu não comparo a Nike com a Adidas, assim, de quem fez a mais bonita. Eu acho todas maneiras. Eu acho que a galera tem que usar ser criativo, tão estilosas. E nessa, deu até polêmica, né, da camisa vermelha e tal. Eu, honestamente, gente, não tenho problema nenhum com isso, não. Se for uma terceira camisa, eu não vejo problema nenhum. Você tem essa vibe também, né? Não pode ser vermelha. Eu acho que tem que ter cada ano de um jeito, ao mesmo tempo que respeitar a tradição. Galera, honestamente, acho que tem um caminho do meio que todo mundo sai feliz, sabe? Exato. Segura a tradição, vai criativo, mistura aí cada um da sua. Deixa as três, amarela, azul e vermelha também. Aí depois faz uma. Fizeram, não sei, eu vi, né, esses concepts que fazem de camisa e tal, fizeram uma versão com a manga com referências indígenas. Maravilhosa. Pô, eu quero ver de goleiro sendo vendidos também, cara. As camisas de goleiros são muito lindas ainda, verdade. Então tá aí, só pra finalizar, né, na ordem, Brasil, Inglaterra, França, Coreia do Sul, Holanda, essa laranja da Holanda maravilhosa, a da Nigéria fica apaixonado, Sempre. Noruega e Estados Unidos. E, inclusive o Brasil estreia no Exato. amistosos contra o Japão já, então. Os amistosos contra o Japão, dias 30 e dia 2, dia 30 na Arena Corim, né, o Química Arena, né, falar Arena Corim o pessoal não gosta.
E também no dia 2 em Bragança Paulista, os ingressos já estão à venda e os preços variam entre R$50 e R$100, tá bom? Gente, bora lotar. Bora aproveitar a seleção no nosso Então, quintal. eu até perguntei para a comunicação da CBF se já tinha, né, uma previsão, alguma coisa. Não responderam ainda, mas o pessoal tem relatado duas coisas: dificuldade para achar alguns setores que Alguns já esgotaram. já esgotaram, e dificuldade também no site, o que entende-se que seja a possibilidade da alta procura também. Então, enfim, um dos nossos quadros, Tudo Menos Futebol. Como o nome já diz, né? A gente já fugiu do futebol e vai para outros rolês. Vambora. Eu não tá Ah, não, tá sim. A Letícia tinha mandado aqui. Vou começar. Pode começar, Lê. Qual foi o último filme ou série que você assistiu? Nossa, eu tô vendo tão pouco, mas foi Conclave. Acho que eu assisti faz umas Temático. 2 semanas. Tipo, Eu não assisti. Já não tinha visto. Eu falei, puxa, vamos ver qual é. Eu tô na vibe de série nacional. Muita Legal. série nacional boa. Cantor ou cantora que você tem ou escutado? banda, ou Ou grupo. banda. O que você tem escutado no Spotify? Bad Bunny. Bad Vai no Bunny? show? Bad Bunny. Eu não comprei ingresso. Eu, Não. eu confesso que eu não vi ainda. Nunca ouviu o Bad Bunny? Eu nunca vi, mas não é porque eu nem conheço, mas eu sempre falo que é que a gente tem um negócio com o streaming de ficar na bolha, né? É. Você fica no que você O salvou seu ali. algoritmo. Eu viro e mexo, eu tento buscar uma coisa nova, tal. Eu tenho um lugar bem eclético, assim, mas acho que ali é uma boa onda, assim, do Bad Bunny, mas eu gosto de umas músicas meio malucona também do Kruang, bem, eu não abro mão do FPB. Então, vou nessa Até mistura. aproveitando isso um pouquinho, qual que é a sua disparidade de gostos musicais? É muito longe de uma da outra? Eu acho que é, mas também, dependendo do referencial, não vou me considerar eclética, né? Eu confesso que eu não costumo escutar sertanejo no Spotify, não costumo escutar o pagodinho no Spotify, mas eu gosto muito de um rockzinho, gosto muito de músicas que às vezes não são cantadas, tem hora que eu canso de ouvir vozes também, eu só também. quero uma boa guitarra, um metal, alguma coisa assim. Eu gosto muito do jazz também, jazz, rock, enfim. Praia ou Fazenda? Depende da companhia, sempre é tudo. Boa. O pior que eu também, a gente ficou pensando, mas podemos ser os dois, né? Podemos, né? Cor favorita? Branco, né? Branco? Clássico. Em neutro. Sim. Eu uso muito o coraçãozinho branco, assim, no WhatsApp. Acho que eu pensei por aí. E qual que era a sua matéria favorita na escola ou na faculdade? Ou nos dois? Cara, na faculdade tinha uma aula maravilhosa que chamava Técnicas de Comunicação Oral. Então a gente ficava 2 horas uma vez por semana só falando trava-língua e aprendendo a se expressar e, sabe, era maravilhoso. Na escola, eu gostava de tudo. Acho que biologia me quebrou. Eu sempre fui uma boa aluna. Tem essa grande ironia em casa da minha mãe, funcionária aposentada do IBAMA, engenheira agrônoma, e eu fui ficar reprovada justo em matéria de plantas em biologia. Ela nunca me deixou esquecer isso. Então as briófitas me perdoem, mas me deram trabalho. E você, Lê? Qual é a sua matéria favorita na faculdade? Né? Cara, Ou na escola? na faculdade, eu gostava muito de economia. Não sei porquê, mas eu gostava muito. A menina do Pix, tá? A mulher de dinheiro, é isso. Mas eu também gostava muito de teoria da comunicação, essas coisas mais assim. E eu sempre odiei química. Nunca gostei de química. E eu lembro que a primeira aula que eu fiz de geopolítica. Sabe quando você tá tão impactado que você tá andando e você não olha pro lado? Sabe? Tipo, eu falei, cara, que loucura que é isso. Esse mundão explode a cabeça. Sim. Isso, né? É isso. Bate-bola? Bate bola, jogo rápido, vai com você, Lê. Vamos pro bate-bola então, roda a vinheta. Então eu vou fazer uma pergunta e você responde. Bora. Mas é super simples. Nome? Kim. Qual cidade? Mundão inteiro, né? Eu vou falar São Paulo agora. Futebol paulista. Quantos anos você tem? 29. Qual o seu signo? Escorpião. Se for considerar os chinês. A gente é do mesmo dia, não é, Rafa? Não sei se é do mesmo, é bem próximo. Eu sou do 14? 14, É mesmo isso. dia. Pô. É nóis. Então, fala um sonho. Futebol feminino em todas as escolas.
E um momento inesquecível na sua carreira. Tantos bons marcos. Medalha de prata no anão do Cruzeiro, que me ensinou demais. Ganhar a prata foi muito importante, porque aquilo ali eu já tirei uma lição de, caso a gente tivesse sido campeão, o que ia mascarar de decisão que era importante tomar para a virada do ano 23. Essa prata eu guardo com um carinho A absurdo. da Supercopa. Não, a do Mineiro Feminino. Ah, do Mineiro, sim. A da Supercopa também incrível, assim, aquela entrevista Bianca foi sensacional, mas a medalha de prata do Mineiro de 22, ela tem um lugar especial pra mim. Aquilo de aprender na derrota. A gente fala muito disso, né? Não, vamos aprender na derrota, mas... A Fran até brincou. Vamos aprender na derrota pra fazer as menos coisas. Show de bola. Kim, foi um prazer enorme ter você aqui. Isso me agradeceu bastante. Para além da Kim gestora, né? Falar com a Kim mesmo, a figura, porque mesmo a Kim gestora, ela se solta, ela fala, ela se emociona. A gente viu quanto você se emocionou falando. Gente, é real, vida real aqui, galera. E é isso que a gente gosta de conversar aqui. Então, obrigado mais uma vez e tá convidada para mais vezes, tá? Obrigada, Rafa. Acho que no nosso aniversário a gente se liga, se vê, Toma uma cervejinha. toma uma cerveja, paga uma presença, vai uma pra mim. Lê, obrigada também. Obrigada, Verdade, muito feliz com tudo que vocês estão fazendo no PFF. Contem com a gente, você sabe. E eu adoro receber suas provocações, tá? Não hesite em me procurar com boas ideias pra gente pensar junto. E tamo aí também. Sim. Tudo que precisar, tamo aí. Exato, estamos Vamos disponíveis. Vocês, amigos, vocês estão vendo aqui essas garrafinhas? Alô, patrocinadores! Suas marquinhas podem estar aqui também. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Nos procurem, vai ser muito legal também. Lê. Obrigado, o soquinho também, né? Certo. Soquinho. Eu sempre faço esse soquinho quando começar uma transmissão. Eu sempre dou o soquinho da sorte com a pessoa que eu vou fazer. E funciona, né? Funciona, sempre tá certo, sempre tá certo. Lê, brigadão mais uma vez. Valeu, Rafa. Mas Obrigada, Kim. Obrigada mesmo. passa no DM, parabéns, viu? Você e Amanda. O passar no DM não. Também. Sim. Mas No cara do gol. na cara do gol também, muito legal. Esporte estadunidense, com duas especialistas feras, tanto a Amanda quanto a Letícia. Assista aí também, tem vídeos. Vai ter essa semana? Semana que vem. Semana que vem, show. É amistoso, né? Vai ter amistoso também. Vai ter data FIFA, só que também tem muita brasileira na WSL, convocadas, né? Sim. Debinha convocada, Um golaço de... Lorena convocada, muita jogadora dentro da WSL, então tem bastante o que falar também. Tá aí, então você curta, compartilhe, comente, seja membro também. E toda terça tem PFF Debate às 20 horas no canal Nosso Futebol e também no Planeta Futebol Feminino. Semana que vem tem cobertura especial da Champions League. Então, na quinta-feira, 9h40, para membros, tem cara a cara Barcelona e Arsenal. Quem vai ganhar, Rafa? Tá tão na cara que vai ser o Barcelona que vai ser Arsenal. Eu vou apostar no Arsenal. Não seria tão... Eu vou apostar no Arsenal. Eu não sou o único que tá do PFF, tem mais gente apostando no Arsenal e não torce pro Arsenal. Fica aí, eu joguei no ar. E na semana da seleção brasileira, né, do amistoso da seleção brasileira, a gente vai ter cobertura em loco. Eu estarei na Neoquímica Arena junto com a Lê, a gente estará em Bragança também. E a gente quer a companhia de vocês também com a gente. E vai ter cara a cara Brasil e Japão. O cara a cara deu certo. A gente fez um É uma polêmica. Bem ligado. A gente fez o cara a cara Palmeiras e Corinthians, fez o cara a cara Brasil e Estados Unidos, fez o cara a cara do Grenal. Rendeu. Muito bom. E o convite está feito. Fechado? Queridos, beijão. Até a próxima e tchau.